Você pode acessar aí então, por favor, porque com certeza você não vai conseguir enxergar hoje, né? Está lá no Google Class, estamos no 7º módulo, né? O governo da igreja, tá? Então você pode acessar aí o documento em PDF, tá? Caso o irmão tenha alguma dificuldade em acessar esses PDFs no Google Class, é necessário dar uma atualizada, tá? O Maurício estava com problema, né, Maurício? Atualizou, aí voltou ao normal, né? Então o irmão fique atento aí. Às vezes entre lá na Play Store, né? Para quem tem Android, mas para quem tem iPhone, qual é o nome lá? Apple Store. Aí você verifica lá se está atualizado, tá bom? O seu aplicativo. Governo da igreja, amados. Então estamos estudando, já caminhando para o final, falta só alguns slides, tá? Mas eu vou dar uma breve recapitulada aqui para os irmãos, para deixar mais fresco aqui, né, este ensino. Quem governa a igreja, irmãos? Cristo, certo? Tá? Mas quem toma as decisões? A igreja, tá? Então é justamente isso que tem que ficar claro para todos nós. É aquela história, né? Nada acontece nos planos de Deus sem meios. Deus, além de ter os seus decretos, ter a sua vontade imposta sobre nós, sobre tudo que venha a acontecer, ele executa os seus planos através de meios. Correto? Precisamos ter isso em mente, entender isso. Cristo é o cabeça da igreja? Sim, com toda certeza. Mas qual é o meio que ele utiliza para governar e tomar as decisões no que tange a igreja visível? Nós, os membros, tá? Então, amados, ele nos fornece a sua palavra, aonde os membros conhecem a sua vontade e com base nesta vontade nós tomamos decisões, tá? Então, nós não podemos descartar os meios nessa governança da igreja, tá? Então, existe uma separação de poder. Porque dentro da igreja existe as funções eclesiásticas, a qual os irmãos já estudaram. Dentre essas funções estão os pastores, presbíteros, né, dentro de um grupo, e um outro grupo, um segundo grupo, é os diáconos, tá? Que já foi trazido aqui para os irmãos. Além dessas autoridades, temos o corpo, com os membros da igreja. Então, essa pluralidade de governância, ela é dividida, cada um dentro da sua função. Aí nós vimos as responsabilidades e autoridade dos presbíteros, tá? E prestação de contas dos membros. Lembrando que pastores e presbíteros e diáconos também são membros, tá? Todos nós somos membros da igreja de Cristo. Então, logo, nós estamos sobre uma supervisão de todos. Então, o Felipe pode me supervisionar, eu posso supervisionar, não somente como pastor, mas principalmente como membro. A exortação, ela cabe a cada membro da igreja e não apenas aos líderes eclesiásticos, tá? É isso que nós temos que ter em mente. Falando ontem, né, na igreja onde eu fui pregar, o pastor estava falando justamente sobre isso. As pessoas têm dificuldade de exortar. As pessoas não exortam mais umas às outras. Não corrigem umas às outras. E isso é justamente o oposto do que é amar os nossos irmãos. É justamente o oposto. Porque não exortar significa o quê? Você ver a pessoa caminhando no erro e você simplesmente falar, o problema é dela, ela vai se ver com Deus. É falta de amor, é falta de cuidado essa questão, tá? Então não é uma atribuição apenas do pastor, é dos membros. E nós vimos uma certa superioridade dos membros. Veja, uma coisa é os membros da igreja supervisionarem seus pastores, outra coisa é os membros da igreja colocarem seu julgamento pessoal relacionado à vida da igreja acima da liderança da igreja. Se muitos dos cristãos de hoje não concordarem com uma decisão dos pastores, eles protestarão e até boicotarão a igreja e ficarão em casa para mostrar seu descontentamento.
Muitos cristãos sentem que podem escolher o que gostam e deixam de não gostar em uma igreja. Esses tipos de cristãos colocam seu julgamento pessoal acima do julgamento da liderança da igreja. E aqui reside um grande problema, irmãos. As minhas opiniões pessoais, elas têm que ficar de lado no que tange ao bem maior da igreja. E principalmente ao que está aqui. Então, amados, nós temos que, ao supervisionar a igreja, ao trazer a governança da igreja, eu como pastor, você como membro, ou um futuro diácono, ou um futuro presbítero, você sempre tem que buscar o bem maior da igreja de Cristo. Prezar sempre pela paz. Prezar sempre pelas doutrinas bíblicas. E não com opiniões pessoais, irmãos. Existe um abismo de diferença entre a opinião que você tem e o que realmente é instituído para a igreja. Existe. E os maiores problemas em todas as igrejas, irmãos, é quando as opiniões tomam o lugar das decisões bíblicas. Tá? E nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Por exemplo, quando eu sento com um tesoureiro, só um exemplo bem, né, que vai para a área administrativa, nem tanto, né, mas até nisso, se temos que tomar um copo d'água para a glória de Deus, correto? Imagina administrar o dinheiro da igreja. Mas eu falo para o tesoureiro, olha, nós temos que ter tetos de gasto. Nós não podemos extrapolar os gastos. Nós temos que cuidar de tudo para que tenha controle. Aí tudo bem, estabelecemos o teto de gasto. Aí está resolvido? Não. Eu tento conscientizar a pessoa que é responsabilizada pelas compras, no caso a minha esposa, para que ela faça as melhores compras possíveis. Para que ela não chegue nem no teto. Para que ela consiga doações, porventura. Tudo isso visando o quê? O bem maior da igreja. Então, amados, nós não podemos simplesmente governar de qualquer forma. E com base no que eu acho que é melhor. Eu sempre tenho que visar o bem maior. É aquela situação, você vai trabalhar. Tá? Não dizendo que a igreja é uma empresa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero tratar do zelo que você tem que ter. Você chega na sua empresa, você tem responsabilidades. Você com certeza deve ter materiais lá sobre o seu... Imagina se você tivesse um descuido com as coisas do seu trabalho. Imagine que se você vai no seu trabalho e você pega o carro lá da empresa, Gessé, e trata de qualquer forma. Passa no buraco, passa nas lombadas rápido. Ou seja, você não está tendo um cuidado, você não está visando o bem maior daquilo ao qual você foi contratado. A empresa. Isso é zelo, isso é cuidado. Tá? Então, nessa superioridade que nós vemos nos membros, nesse supervisionamento, nós temos que visar o bem comum e maior da igreja. Tá? Sempre isso. E as grandes dificuldades, amados, que eu encontro, não só eu, mas outros pastores também, é que as pessoas tendem a colocar as suas ambições, os seus achismos, o que ele acha por melhor, à frente do que a igreja precisa. Aí começam os problemas. Tá? Nunca se esqueça disso. Entre a sua opinião e o que é melhor para a igreja, existe um abismo. Tá? E aí, com base nesses achismos, muitas das vezes começam a ser criados igrejas com base em rebeldia. Né? Igrejas que totalmente no descontrole. Conversando com a minha esposa, ela trabalha como pastor, ele assumiu a congregação e a igreja estava devendo 300 mil reais, 700 mil reais. 700 mil reais negativos. Tá? Por quê? Porque o pastor, que era o presidente anterior, saiu comprando terreno, saiu fazendo um empréstimo, fez um monte de coisa. Apóstolo, né? Aí ele assumiu agora.
E ele conseguiu, né, organizar a igreja. Com certeza esse homem, pelo achismo dele, visando o bem que ele achava que era o melhor, né, ele levou a igreja para esse caminho. Tá? Então, amados, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Aqui não é o lugar para eu tomar as minhas decisões. Eu tenho que pensar sempre no bem da igreja, no bem do próximo, no bem do meu irmão. É isso que eu tenho que pensar. Aí encontramos, aí caímos, né, nas igrejas nos lares. Por que a igreja nos lares ganhou uma força? Né? Muitos chamam aí de células, né, e geram muitos problemas. Igrejas que não têm saúde na questão da submissão na igreja e tem por opção criar essas células, cultos nos lares, né? Já ouviram falar? Células, PGs, essas coisas? Vem muito do movimento G12, né? Não sei se os irmãos conhecem. E isso começou a se criar movimentos contra as lideranças da igreja. E nessas casas começou a se criar o movimento de desigrejados. E é muito lindo para rebeldes isso. Porque o rebelde fala, não preciso de ninguém mais no meu pé, não preciso me submeter a nenhuma liderança, não preciso mais me preocupar com decisões eclesiásticas, é simplesmente nos reunirmos aqui, falarmos da palavra de Deus e cada um volta para sua casa. Fácil, né? Fácil ser assim, né? Viver assim, né? É o culto de jovens que a gente foi ontem, ela senta numa roda lá, conversa meia hora e vai embora para casa. Come um macarrão ainda, né? E vai embora para casa. Tá tudo certo, tudo lindo. Isso, amados, tem que ser visto à luz das Escrituras. Igreja só é instituída dentro dos líderes instituídos, os ministros instituídos e membros, tá? Deve existir essa troca, deve existir essa submissão, deve existir dentro de igreja. Então, amados, aí eu entrei nas 5 áreas, e eu pergunto isso na prova, correto? As 5 áreas onde os membros têm autoridade. Né? A primeira delas é reconhecer os novos membros, reconhecer e receber. Então, é os membros que devem reconhecer e receber os novos membros, tá? Isso é um dos critérios que você aqui deve exercer. A sua autoridade está para com esse ponto, tá? Com base em Atos 9, nós podemos ver lá, né, a citação. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se os discípulos, todos, porém, o temiam. No caso de quem? Paulo. Não acreditando que ele fosse discípulo. Não acreditavam, então, na conversão de Paulo. E aí Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Levou a Pedro, levou a João. E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé deu testemunho favorável para Paulo. Ele falou, eu vi a conversão dele, eu o conheço, por mais que ele tenha sido um assassino, perseguidor da igreja, hoje eu falo aos irmãos que ele está arrependido. E a igreja aceitou ele? Aceitou, tá? Então, além de reconhecer e receber novos membros, a autoridade dos membros está também para escolher seus próprios líderes. Tá bom? A igreja pode muito bem chegar e falar, nós vamos instituir o Gessel, o novo pastor dessa igreja. Tá? A igreja pode fazer isso. Pode trazer esse assunto, inclusive para aqueles que estão na liderança atual, né? E trazer para uma votação. E a igreja pode trocar os seus líderes. Tá? Isso pode acontecer. Então, quem escolhe seus próprios líderes é a congregação. É a igreja. Tá? Escolhe também os diáconos e escolhe também os presbíteros, claro. Tá? Tudo passa pelo crivo da igreja. Isso você pode ver em Atos 6, né? Quando eles estavam com um problema na administração dos bens, né, na mesa, e está escrito lá, por Lucas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo
e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, aí no caso dos apóstolos, nos consagraremos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tá bom? Além disso, terceiro ponto. Não só elege e comissiona, né, ali os seus líderes, mas supervisiona os seus líderes. Tá? Os membros são responsáveis por se submeter a seus pastores, mas os membros também são responsáveis por supervisionar os seus pastores por meio da palavra de Deus. Amados, a igreja congregacional, eu gostaria muito que você enxergasse isso. Eu já falei isso e eu continuo repetindo. O método de ser igreja, dentro das igrejas batistas, exige uma maturidade muito grande. Por quê? Porque simplesmente vocês podem trocar os seus líderes, instituir os seus líderes com base naquilo que vocês querem para vocês. Sem utilizar critérios bíblicos. Ou seja, se a igreja for imatura, ela vai tomar decisões imaturas, erradas. Decisões que colocarão o trabalho da igreja em xeque e tudo a perder. Esse método aqui é para pessoas sóbrias. Esse método aqui que outorga poder para a membresia é para que os membros tenham capacidade, à luz das Escrituras, de tomarem boas decisões. Então, amados, não é brincadeirinha. Não é brincadeirinha de ser igreja. É uma grande responsabilidade de você conhecer as Escrituras, de você conhecer a confissão de fé. Amados, isso aqui é muito sério. Porque você pode tanto eleger líderes, mas como também colocar a igreja em caminhos doutrinários totalmente perdidos. Totalmente longe de Cristo. Porque os membros têm esse poder. Porque quem supervisiona seus líderes, a pregação dos seus líderes? Quem tem que ter crivo? É a igreja, com base em achismo? Ontem, inclusive, isso eu tive que falar para aqueles jovens. Falei, vocês, os homens aqui, vocês precisam conhecer as Escrituras. Principalmente os homens. Era para todos, né? Mas principalmente os homens. Olha aqueles jovens lá. Um cara de bolinha. Amados, aqueles ali são o futuro da igreja. Aquelas pessoas ali é quem vai estar lá depois na igreja deles lá, e aqui também, tocando o barco. Aí não conhece nada da palavra. Não lê a palavra, não estuda a palavra, não conhece técnicas de exegese, não pesquisa, não tem condições. As pessoas hoje estão vivendo de vídeos, de pastores de internet. E estão descartando isso aqui. Não estou falando que só tem coisa ruim na internet, tem muita coisa boa. Mas nós, irmãos, todos nós, eu vejo muita coisa na internet também. Mas eu saio abraçando tudo o que eles falam. Inclusive, Rodrigo Mocelin, eu estava falando com o Vitor ontem isso. Rodrigo Mocelin, ele tem uma exegese completamente errada de Romanos capítulo 7. Sabiam disso? Pois fiquem sabendo. Exegeticamente, ele erra. À luz de Romanos capítulo 7. Mas tudo que ele fala é porcaria? Não. Muita coisa boa. Mas quando você estiver ouvindo, você tem que ter condições de saber se aquilo realmente é verdade ou não. Nicodemos, ele ensina errado sobre livre-arbítrio. Falando de livre agência. Você pode pegar qualquer documento reformado. Você nunca encontrará o termo livre agência. Falei isso para o Fábio. Nunca. Isso é um termo cunhado para tentar explicar o livre-arbítrio que se transformou em um fantasma devido ao semi-pelagianismo e pelagianismo. Mas não existe livre agência. Livre-arbítrio sempre foi abordado pelos reformados. Aí o Nicodemos fala, um termo cunhado,
Pronto, aquilo se tornou verdade. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, de saber ouvir e interpretar à luz de fatos. Nós não podemos cair num sofismo. Estamos caminhando para isso, sabia? Um sofismo bíblico. Sabe o que é um sofismo? O sofismo é você crer em coisas que não possuem fatos. Mas aquilo se torna uma verdade para você. Aí você traz isso para onde? Para a igreja. Aí pronto. Aí tudo se torna. Então é necessário sabedoria. É necessário saúde espiritual para o método congregacional, irmãos. Tá? Isso é para mim e é para todos nós. Precisamos ter saúde. Amados, se os irmãos tivessem noção do quanto que eu temo em preparar um sermão ou um estudo bíblico da confissão, em pegar bons materiais para poder elaborar um estudo, tá? Eu pergunto para N pastores de prestígio, pastores que conhecem, pastores que eu confio, tá? Para pegar bons materiais para trazer aqui para os irmãos. Livro de Gênesis, eu estava com uma dificuldade tremenda. Falei, Felipe, pergunta lá para o Saião lá, né? O que ele utiliza de material exegético de Gênesis? O Saião, um exegeta no hebraico. Um hebraísta exímio, Luiz Saião. Dá aula para o Felipe. Felipe foi lá, perguntou, ele falou, ó, pode comprar esse, esse e esse. Comprei, tá lá em casa, lá, sabia? Gastei mais de R$500 de livro. Para quê? Para preparar os estudos aqui de Gênesis. Por quê? Porque eu preciso ter uma saúde exegética para a igreja. Eu não posso sair inventando coisa aqui, irmãos. Tá? Então tudo isso é um preparo, tudo isso é um cuidado. Só que fica só comigo isso? Não, os irmãos têm que ter também. Tá? Com os irmãos tem que ter também. Então, para supervisionar os líderes, vocês têm que ter critérios. Tá? E entra aí também, entramos na questão de disciplina. Tá? Pastores passam por disciplina? Com certeza. Com certeza. Tá? Eles não estão retirados da disciplina eclesiástica. Uma pessoa que foi excluída aqui da igreja, porque nós entendemos o quê? Quando a pessoa é excluída, qual que é a tratativa da igreja com a exclusão? Trata como pagão. É eu que falo isso? É a palavra. Né? Tem que ter algum tipo de associação com essa pessoa? Não. Essa pessoa queria jogar bola com a gente lá. Falei, não. Não. Não tem associação. Ele é um pagão. Tá? Ah, mas tem incrédulos lá. Mas eles não foram excluídos de uma igreja. Os incrédulos. Eles nem participaram de uma igreja. É diferente. Tá? É diferente. E o nosso contato com aquelas pessoas é até certo ponto. Agora, com quem é excluído da igreja é pior do que esses. Tá? E essa pessoa falou que eu sou um herege. Que eu sou um falso profeta. Quem sou eu para falar que ele é um pagão? Eu não sou ninguém. Mas a Bíblia é. Briga com as Escrituras. Já leu Mateus 18? Então leia. Né? Então as pessoas querem transformar o errado em certo. Então o mínimo, amados, que se espera de uma pessoa que passa por um processo disciplinar eu já disse isso aos irmãos, é parar e refletir sobre a sua conduta. Será que toda a igreja está errada? E a pessoa disse isso. Disse que a igreja inteira estava errada, que não confiava mais nesta igreja e de que ele estava certo. Amados, se eu tenho 10, 15 pessoas falando que eu estou errado, será que está os 15 errado? E eu certo? Qual que é a chance disso acontecer?
Não será que o mínimo não é você parar e pensar, peraí, será que eu estou realmente correto? O mínimo que se espera é a pessoa parar e refletir e orar. O mínimo. E não virar as costas e falar, está todo mundo errado, joga uma bomba na igreja e vai embora. Tá? Então, amados, disciplina eclesiástica na igreja, à luz de Mateus 18 e outros textos também, 1 Coríntios 5, deve ser aplicada. Tá? No caso de pastores, nós temos o texto de 1 Timóteo capítulo 5, né, que deve ser sempre com 2 ou 3 testemunhas. Eu expliquei aos irmãos que não significa que você não pode chegar no pastor e expor o erro dele, conversar com ele, tá? Mas, para levantar-se alguma acusação contra um pastor, um ministro da palavra, você deve estar embasado de mais testemunhas, tá? Sobre aquele erro. Indulgência. A igreja não pode cair neste erro da indulgência, no pecado da indulgência. O que é indulgência? Veja. As congregações não podem negligenciar essa responsabilidade. Os membros da igreja que toleram a falta de ortodoxia, estão lembrados do que é ortodoxia? Quem pode falar o que é ortodoxia? Ortodoxia cristã. O que é? O histórico? Sim. Entra nessa questão do histórico da igreja, mas dê mais detalhes. O que é a ortodoxia? Eu falei isso ontem lá para aqueles jovens. Eu falei, vocês jovens devem pensar que a igreja ela nasceu em 2022. Tem muitas pessoas que acham que é isso, que a igreja passou a existir do ponto que ela conheceu a igreja. Eu falei, queridos, a igreja tem mais de 2000 anos. Tá? Existem muitas heresias que imperam hoje que a igreja já tratou. Então, ser ortodoxo é você olhar para essa história da igreja, é você olhar para aquilo que já foi combatido, quais foram as doutrinas construídas e o que está hoje para nós, à luz da palavra. Isso é ortodoxia. Tá? O contrário disso é heterodoxia. Tá? Não é nada de gênero, não. Tá? Mas não possui um cunho histórico, não possui um reconhecimento daquilo que a cristandade passou, entendem? Semipelagianismo, pelagianismo, todas essas coisas já foram tratadas pela igreja, irmãos, tá? Que hoje existe, mas as pessoas, por não conhecer a história da igreja, assumem essas verdades, tá? Então, amados, os membros da igreja que toleram a falta de ortodoxia, escândalo ético ou abuso em sua liderança, serão responsabilizados por Deus. Isto é, Deus coloca culpa pela ascensão de falsos mestres sobre os congregantes que têm comichão nos ouvidos. Então não adianta falar, lá, pastor herege. Quem é o culpado de aquele pastor estar lá? Os membros. Os membros, tá? Então, no sistema congregacional, é justamente por dar essa autoridade para a igreja de governância, automaticamente vocês são responsabilizados por tudo aquilo que vocês colocam aqui na frente. Os líderes. Tá? Então, pare de reclamar do pastor herege. Tá? Isso em qualquer igreja, a culpa é dos membros. E isso é bíblico, né? Porque chegará o tempo, segundo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina e, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tá? Eu sempre que leio esse texto, eu pergunto, será que já não chegou esse tempo? Será que já não acertou, já não se cumpriu isso? Né? Aqui a ortodoxia foi para onde? Aqui, segundo 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Acabou. Acabou, não tem mais. E hoje é exatamente isso que nós vemos. As pessoas estão descartando fazer na igreja a partir do hoje. Aí que vem a descaracterização de igreja, né? Aí vem a descaracterização de culto, vem a descaracterização de líderes. E aí vai. Tá?
Então, o quarto ponto, os membros supervisionam os próprios membros, tá? E pastores e membros, então, irão cuidar juntos da congregação. Tá? Então, aqui é o que eu já falei aqui no início, não só o pastor, mas os membros trabalham juntos nessa supervisão, tá? Lembrando que membros e pastores prestam contas. Prestam contas. E 5, exercitando a disciplina da igreja, finalmente para que os membros tenham autoridade para responsabilizar seus pastores e a si mesmos, eles devem ter poder. Esse poder é a disciplina da igreja. Embora sejam necessárias testemunhas adicionais para cada passo progressivo do processo disciplinar, um único membro tem o direito e o poder de iniciar o primeiro passo da disciplina da igreja, que é o confronto privado. Tá? E pode acarretar na excomunhão pela congregação. Tá? Essa excomunhão é pela congregação. A autoridade dada à congregação para realizar a disciplina da igreja vai além da autoridade investida a seus pastores. Os líderes da igreja não são livres para realizar o passo final da disciplina sozinhos. Tá? Embora o confronto privado possa ser realizado por um único pastor ou por um único membro individual, mas a excomunhão é realizada pela congregação. Tá? Eu não posso tomar a decisão de excluir o Gessé sozinho. Falei com o Gessé e permaneceu em pecado. Permaneceu relutante. O Gessé está excluído da igreja. Eu não posso fazer isso. Tem que passar pelos membros. Tá? Então, olha aí a responsabilidade que é, irmãos. Porque, digamos que até hoje, né, vamos lá, vamos analisar os casos de exclusão da igreja, que já ocorreu. Né? Foram casos claros e simples de se resolver, né? Onde o pecado da pessoa foi... Na verdade, a maioria dos excluídos aqui, eles viraram as costas para a igreja e foram embora. Essa que é a verdade. Nem chegamos, né, à conclusão do ato disciplinar. As pessoas deliberadamente já foram embora. Mas vamos pensar num caso onde a pessoa realmente ela acha que está certa. Vamos pensar num caso onde que essa disciplina se estenda. E aí você vai ter que ter condições de argumentar para essa pessoa que ela está errada. Você terá essa condição? Tá? Então, olha a responsabilidade que todos nós temos. Porque a decisão de excomungar é da igreja. E não é simplesmente falar, você está excluído. É falar o porquê que ela está sendo excluída. Não é aquela história com o filhinho? Você vai disciplinar o filho, vai bater, você está apanhando por causa disso, disso e disso, não é isso que você faz? Você vai apanhar, não queria te bater, não queria te corrigir na vara, mas por causa disso e disso e disso, por causa desse pecado, à luz da palavra, nesse ponto, você está sofrendo esse castigo. Com a igreja não é diferente. Tá? Tudo temos que fazer com embasamento bíblico. Então são os membros que governam a igreja, e aqui já caminhando para o final, tá? São os membros que governam a igreja, porque a disciplina da igreja reside no poder do corpo local. A igreja local... Está cortando aqui, está pequeno aqui. A igreja local é autônoma. Por isso é impossível para uma congregação local disciplinar os não membros. Tá? E também não é bíblico que uma igreja local seja governada por pessoas que não são membros dela. Tá? Tais como uma junta externa de consultores ou um presbitério. Tá bom? A autoridade da igreja para governar a si mesma está dentro da assembleia local. Em resumo, os membros da igreja não são obrigados a se submeterem a líderes terrenos
que não tem autoridade ou capacidade de disciplinar. Assim, a igreja, com seus pastores e membros, tem a autoridade de cumprir sua responsabilidade de supervisionar e governar a si mesma sobre a chefia de Cristo. Que responsabilidade, mas também que bênção que Deus deu ao seu povo quando os chamou para se submeterem coletivamente uns aos outros como ao Senhor. Ou seja, é estritamente proibido, errado, chamar pessoas de fora, que não são membros, para tomar decisões em nome da igreja. Esse caso é muito complicado. Vamos contratar um advogado para resolver esse assunto? Pode fazer isso? Mas é um advogado cristão. Pode? Mesmo assim? Não pode. A vida orgânica da igreja é de responsabilidade dos membros. Então, todos os casos que aparecerem aqui, quem tem que resolver? A igreja. Te vira, nego. Te vira. Te vira para estudar, te vira para resolver. Mas eu não entendo. Passa a noite estudando. Vai atrás. Vai entender para poder estabelecer juízo. Para trazer mais luz sobre isso, eu gostaria de ler 1 Coríntios 6. Né? Até entramos nesse assunto semana passada, correto? Abra aí. Estava falando com a minha esposa, ensinando minha esposa. Né, se você perceber, o capítulo 5 de 1 Coríntios trata o quê, irmãos? Quem lembra? O que trata o 1 Coríntios 5? Imoralidade na igreja. Tá? Imoralidade na igreja. E Paulo fica indignado de como aquela igreja ainda não tinha agido. Correto? O problema é a fornicação que estava ocorrendo. Imoralidade. Capítulo 6, Paulo vai entrar sobre como resolver isso. Como resolver esses casos de imoralidade. Aí perceba o que ele fala. Ousa algum de vós, lá no verso 1, ousa algum de vós tendo um assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos? E não perante os santos? Se eu tenho uma divergência contra a Isadora, seja ela qual for, qual tipo de lei que eu tenho que usar contra a Isadora? A lei de Deus. Eu tenho argumentos, eu tenho embasamento suficiente para resolver qualquer questão com o meu irmão em Cristo? Tem. A Bíblia aborda qualquer caso. Tá? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Não sabeis vós disso? Que estaremos com Cristo e julgaremos anjos? Vocês sabiam disso? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? A igreja não tem condições de julgar as questões mínimas? O que acontece aqui? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Olha aí. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida, olha só o que está escrito. Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida. O que está incluso aqui? Tudo. Coisas pertencentes a esta vida. Tudo. Escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para a vossa vergonha eu digo. 2 pontos. Não há, pois, entre vós homem sábio? Será que Deus instituiu uma igreja e não deu uma pessoa sábia para poder direcionar os assuntos? Uma pessoa? É o que Paulo fala, porque ele conhecia essa igreja. Nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Nem mesmo um? Claro que são perguntas retóricas, né? E ele está dizendo isso para vergonha deles. Porque tinha, então. Mas o irmão vai à lei com o irmão.
E isso perante os incrédulos. O que estava acontecendo nessa igreja? Estavam indo na a justiça dos homens para aplicar dentro da igreja. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei contra uns aos outros. Primeiro que já está totalmente errado isso, né? Que deveria haver uma boa conversa e o perdão entre os irmãos. Tá? Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e defraudais. E isso aos seus irmãos. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Tá? Justamente para trazer luz ao que estamos falando. São os membros, somos nós que resolvemos todas as questões. Tá? Tudo desta vida resolvemos à luz da palavra. Conclusão. Em conclusão, a Escritura chama todos os cristãos a se submeterem uns aos outros. Mesmo que nós, como cristãos individuais, tenhamos maior sabedoria e mais maturidade espiritual do que os pastores da nossa igreja, desde que os nossos pastores não abusem do poder que lhes foi delegado por contradizerem os claros ensinamentos das Escrituras, somos chamados a nos submeter e a apoiar as decisões da igreja. É preciso mais graça, amor e humildade para nos submetermos e apoiarmos os pastores de uma igreja do que para nos mantermos firmes em nossas opiniões particulares. O que é necessário, então, para você romper os limites das suas opiniões pessoais? O que é necessário? É preciso mais graça, amor, humildade. Amados, eu já tenho uma caminhada cristã em igreja já. E todas as igrejas a qual eu participei da liderança das igrejas. Tá? Eu sempre estive à frente de algum ministério. E o que acontece, a maioria das vezes, é de que as pessoas não respeitam as decisões da igreja. Por quê? Por causa das suas próprias opiniões. Aí chega em casa, olha lá como decidiu. Eu não faria assim, eu faria desse jeito, eu faria daquele outro, eu faria... É assim ou não é assim que acontece? Sabe o que te falta? Cara, ele deixa bem claro aqui, Jeffrey Johnson. Desde que não seja abuso de autoridade, tá? E desde que não rompa os princípios das Escrituras, por que você não se submete? Por que se submete? Falta graça, o que ele diz aí? Amor e humildade. E humildade. Tá? Para nos submetermos e apoiarmos os pastores da igreja, para que nos mantenhamos firmes, né? Não nos mantenhamos firmes nessas opiniões. É esperarmos que a cor do tapete não seja tão importante quanto a beleza dos irmãos que vivem em união. É o bem maior que eu falei para os irmãos. É o bem maior. Agora, tem gente que se preocupa com a cor do tapete. Eu não gostei da cor desse tapete, eu queria azul. O pastor comprou vermelho. Que gosto brega. Aí sai com seus comentários sórdidos. Que besteira, né? Falta de humildade, falta de graça. Não gostei que o pastor colocou esse teto. Eu colocaria um outro tipo aqui, um de madeira. É? Engraçado, né, irmãos? Para fazer não aparece nenhum. Mas quando está pronto é igual obra de prefeitura, né? Aparece um monte de engenheiro, né? Mas quando eu estava aqui sozinho, fazendo sozinho a fiação da igreja aqui, não apareceu um. Mas depois que estava pronto, por que você não fez assim? Por que você não fez aquele outro? Mas por que assim? Onde você estava? Quando a obra estava em execução. Então, amados, nós temos que começar a ter mais humildade, a ter mais consciência, senso das coisas. Tá? E por último, Salmo 133, qual é lido aqui, né? Olha qual é o bem maior da igreja. Como é belo e doce ver os pastores
governando de acordo com os princípios das Escrituras, no espírito de humildade, amor e ver a congregação. Tem que mudar aqui, né, para o povo ver, né, Rodrigo? Já mudou já? E ver a congregação buscando coletivamente ser solidária e submissa à regra da autoridade da igreja. Que Deus conceda à sua igreja a graça de viver esse modelo divino e bíblico de vida da igreja. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Tá? Nós temos que buscar essa maturidade, amados. Nós temos que buscar essa consciência cristã de prezar sempre pela unidade, né? E eu sendo responsável pelas minhas atribuições como membros. Tá bom? Então é isso. Encerramos aqui o capítulo 7, tá? Desse estudo de eclesiologia. E ficou claro aqui para os irmãos, então, as